Quando o cliente chega para você atender ele, você está preparado? Você treinou o suficiente? O Cafu, capitão do pentacampeonato, da Copa do Mundo, né? E ele contou a história dele lá. Eu não conhecia a história do Cafu, uma história fantástica. Ele passou por 8 peneiras até ser contratado. Cada vez que ele ia numa peneira, então a peneira, para quem não sabe, peneira o que que é? É a criança ali, o adolescente que quer se tornar jogador, lá vai no clube de futebol e lá no clube eles fazem a peneira, que é o que? É um jogo, faz um jogo lá e tem o olheiro que fala, ó, você fica, você sai, você fica, você sai, e são escolhidos pouquíssimos. A maioria sai e ficam poucos. E ele participava dessas peneiras. E na primeira peneira ele não passou, na segunda ele não passou, na terceira ele não passou. Cada vez que ele não passava, ele chegava na casa dele e a primeira pessoa que ele encontrava era o pai dele, muito humilde, o pai dele pedreiro, a mãe dele doméstica. E o pai dele falava para ele assim, ó, meu filho, não passou? Daí ele falava assim, ó, isso são obstáculos que apareceram na sua vida e só você pode superar. Toda vez o pai dele falava isso. Isso são obstáculos que apareceram na sua vida e só você pode superar. Olha que forte que é isso, porque isso começa a causar o senso de autorresponsabilidade. Então, ó, isso aqui é o obstáculo que apareceu e só você pode superar. Não tem como eu fazer nada, não tem como ninguém fazer nada. Você tem que treinar mais. Treina mais e vai. No nosso dia a dia é a mesma coisa. Não culpe o lead ruim, não culpe o teu gerente, não culpe a tua imobiliária. Se você não está vendendo, só você pode superar. Ah, Bruno, mas a minha imobiliária é uma porcaria, eu não tenho nada. Troca de imobiliária. Ah, mas o meu gerente... Troca de gerente. Ah, mas... Troca. A responsabilidade é tua. Você é responsável pelas coisas que acontecem na tua vida, de bom e de ruim. Ah, mas existem fatores externos. Beleza, existem. Mas o que você vai fazer? Qual atitude você vai tomar com relação ao fator externo? A gente não controla tudo. A gente controla as nossas decisões. O que a gente vai fazer com o que acontece? Aconteceu um problema, beleza. Como que vai ser o meu comportamento diante desse problema? Eu posso chorar ou eu posso resolver. Então, essa parte que ele fala é muito legal disso daí. Daí, o que aconteceu? Foi passando, né, 8, até que numa das peneiras ele passou, foi contratado, na 9ª peneira lá ele foi contratado e tal. E aí, treinando, sempre treinava muito. Aí ele foi subindo, São Paulo e tal, não sei o quê. Até que lá em 94, na Copa de 94, o que aconteceu? Ele sempre na cabeça dele é o seguinte... Eu vou treinar e vou fazer o máximo que eu puder, porque quando surgir a oportunidade, eu preciso estar preparado. Ele falou muito isso. Eu vou treinar o máximo que eu puder, vou fazer além. Ele falava que o Scolari pedia para ele, o Felipão pedia para ele, o Parreira pedia para ele treinar 10 escanteios, ele treinava 15. Pedia para ele cobrar 20 faltas, ele cobrava 30. Ele sempre fazia mais. O pessoal ia embora, ele ficava. Por quê? Ele falava, eu quero, quando a oportunidade aparecer, eu quero estar preparado. Quando a oportunidade aparecer, eu quero estar preparado. E aí, com esse pensamento, com esse mindset, a coisa foi acontecendo até que chegou a Copa de 94. Ele foi escalado, só que ele era reserva. O titular era o Jorginho. E aí, o que aconteceu? Ele treinou para aquela Copa, por mais que ele era reserva, porque ele falou, se a oportunidade aparecer, eu quero estar preparado. Aos 22 minutos, o Jorginho botou a mão na coxa, levantou a mão. O Felipão olhou para trás e falou, na hora que ele olhou, o Cafu falou, o Jorginho botou a mão na coxa, eu estou preparado. Quando ele falou isso, ele já estava... Aí o Felipão, o Parreira, né, que era o que foi de 94, olhou para ele e falou, você já aqueceu? Ele falou, já estou aquecido. Já estou aquecido. Entrou em campo e arregaçou. Deu passe, fez gol, ele arregaçou. Foi na final contra a Itália, né? Essa final aí. Ele destruiu, ele arregaçou. Então o que aconteceu? Ele treinou.
E quando apareceu a oportunidade, ele estava preparado. E ele foi lá e arregaçou. Trazendo isso daí do Cafu para cá. Quando chegou o lead para você fazer o atendimento, você está preparado? Você está preparado para fazer o atendimento, para fazer a abordagem, para levar ele para a visita? E durante a visita você fazer a visita para encantar ele, para levar ele, para conduzir ele até o fechamento? Esse é o grande insight que ficou do Cafu. Mas não adianta só se preparar. Não adianta vir aqui escutar o que eu estou falando se você não botar o troço em prática. Não adianta nada o Cafu ir lá e ler como que faz para fazer um cruzamento, ou para bater uma falta, ou para fazer um passe, se não botar em prática, se não treinar. Para quê? Para que quando o cliente chegar na tua frente, você está preparado. E essa é a reflexão que fica aqui, é o seguinte: amanhã, você vai acordar para trabalhar amanhã, tá? Você vai lá no teu plantão, ou você vai lá, enfim, você vai lá para trabalhar. Chegou um cliente. Quando esse cliente chegar, você está preparado para atender ele? Pensa nisso, porque se você não tiver, vai treinar, vai fazer simulação, enfim, vai procurar se capacitar e, claro, é no campo de batalha que as coisas acontecem.